Boa noite a todos. Bem, sejam bem-vindos para esta live, para este culto que estamos celebrando mais uma vez. Aqui nós estamos representados pela Igreja Batista Ágape de Taubaté. Você que nos assiste neste momento, não é membro da Igreja Batista, você possa se sentir bem-vindo em nossa live nessa noite, em que nós estaremos mais uma vez estudando a Palavra do Senhor. Nós temos essa expectativa diante de alguns estados do Brasil que está acontecendo a liberação para os cultos nas igrejas. Então, cremos que muito em breve poderemos voltar às nossas atividades, mesmo que seja ainda com um nível menor, mas nós iremos recomeçar para a graça do Senhor em nome de Jesus. Esta noite eu quero convidar você a orar ao nosso Deus agora comigo. Você possa mais uma vez parar de fazer o que você estava fazendo e se concentrar naquilo que nós vamos estudar, naquilo que vamos ouvir mediante a palavra do nosso Senhor. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio que Ele está nos dando, mesmo nesta pandemia, de poder ouvir a palavra dEle pela internet. Talvez não seja aquilo que queríamos, mas nós estamos ouvindo. Isso é importantíssimo. Louvado seja Deus, porque nós temos esse privilégio. Vamos orar? Obrigado a Deus, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar aqui neste canal para estudarmos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz. É bem verdade que gostaríamos de estar no templo, com o ministério de louvor, com todos os irmãos celebrando ao Teu nome, aquele calor humano, Deus, isso é maravilhoso. Mas é verdade também que o Senhor está nos dando este tempo para repensarmos a nossa espiritualidade, para termos um momento, ó Deus, de crescimento espiritual e crer que o Senhor está no comando da nossa história. Abençoe, ó Deus, tudo aquilo que iremos aprender nesta noite mais uma vez. Abra o nosso coração, Senhor, a nossa mente, não só para entendermos a Tua palavra, mas principalmente para praticarmos. Abençoe cada ouvinte aqui nesta noite. Abençoe aqueles que estarão assistindo depois desta live. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, Antigo Testamento. Lá um texto que tem muito a nos ensinar. Esse é chamado o texto pós-exílio. E o profeta Zacarias tem muito a nos trazer para hoje lições, muitas lições importantíssimas com relação à nossa vida com Deus. Eu quero que você abra no capítulo 3, profeta Zacarias, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler desse verso de 1 a 7. Profeta Zacarias, capítulo 3, do verso de 1 ao versículo 7. Amém? A Bíblia se nos ensina pelo profeta Zacarias. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. E então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. E também disse eu: ponha-lhe sobre a cabeça uma mitra. E puseram-lhe sobre a cabeça dele uma mitra limpa, ou um turbante limpo, talvez seja a sua versão. E vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu
julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que aqui estão. Olha que interessante esse trecho da palavra de Deus. Zacarias. Em hebraico, Zacarias significa o Senhor se lembra. Olha que incrível este nome, né? O Senhor se lembra. Deus se lembrou de nós. Deus se lembrou do seu povo. Não que Deus tenha se esquecido em algum momento de nós, mas uma expressão que colocaram ao nascer aquela criança. Filho, você precisa sempre guardar isso na sua memória. O seu nome mostra que Deus nunca se esquece de nós. Zacarias, o Senhor se lembra. É interessante já começar o estudo desse capítulo pensando nisso. Deus sempre cuida do seu povo. Deus se lembrou do seu povo. Deus nunca esquece do seu povo. Qual é o contexto desse texto que nós lemos? Aqui está um texto que revela para todos nós, para quem gosta de estudar o Antigo Testamento, que o cativeiro havia passado. Foram 70 anos, cativeiro babilônico e, por final, o cativeiro persa que tinha dominado a Babilônia. E isso aconteceu dos anos 586 a.C. aos anos 516 a 520 a.C. O cativeiro então tinha se encerrado e o povo estava voltando para a sua terra tão amada, Jerusalém. Só que a restauração do povo ainda não havia começado e Zacarias é levantado nesse tempo por Deus exatamente para que o povo pudesse ouvir da parte do Senhor que Deus não tinha se esquecido do seu povo. O povo então tinha voltado para Jerusalém, mas eles estavam com o coração ainda fechado. O povo voltou para sua terra, mas não tinha voltado inteiramente para o Deus da sua terra. Eles então voltaram e tentaram começar a fazer a obra de Deus, mas não da maneira que agradava a Deus. Eles até celebraram, dizendo que verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, como você encontra no texto pós-exílico do Salmo de número 126. O problema é que eles falaram isso, mas depois, ao voltar para Jerusalém, a atitude deles foi bem diferente. Eles estavam apáticos. Eles estavam desanimados, principalmente ao ver a pobreza e a destruição que Jerusalém se encontrava. E se você se lembra de estudar o Antigo Testamento, nesse contexto surge um homem que Deus levantou chamado Zorobabel. E ele então aproveita esse momento e diz o texto, quando você lê, que Zorobabel retorna nesse período do pós-exílio, entre os anos 516 a 520 a.C., e ele leva com ele cerca de 4.000 sacerdotes que ainda não tinham parado de exercer a sua função diante do Senhor. E Zacarias é um homem que está profetizando nesse tempo para esses sacerdotes. E diz a Bíblia ainda que eles estavam vivendo um período de decadência espiritual. Olha só, era um momento para eles estarem celebrando, os sacerdotes começam a viver uma vida deplorável. E é essa advertência que Deus tem que dar para esses sacerdotes e para o povo, que Deus então levanta Zacarias para que ele pudesse falar para o povo: gente, Deus tem promessas incríveis para vocês, Deus quer restaurar a nossa nação, mas nós precisamos ouvir a advertência do Senhor para que essa restauração aconteça. Por isso, queridos, antes de iniciar todo o estudo desse texto, nós precisamos entender que nessa perícope que acabamos de começar a ler do capítulo 3 de Zacarias, existe aqui alguns personagens. Se você percebeu, você pode anotar aí, existe aqui o primeiro personagem, que é o líder maior. Quem é esse líder maior aqui nesse texto? Aqui está na figura de Deus Pai. Depois vai aparecer um segundo personagem, que é o sacerdote. E o sacerdote aqui tem o nome de Josué. Não é o Josué, o sucessor de Moisés, porque isso já tinha acontecido há muito tempo. Aqui é um sacerdote do pós-exílio babilônico, que ele estava trajado de vestes sujas, estava completamente desanimado, enquanto ainda tentava fazer a obra de Deus. Este é o segundo personagem, chamado Josué, o sumo sacerdote. Mas existe um terceiro personagem nessa história,
E aqui ele está no papel, como sempre fez, de acusador. E quem é o acusador? Satanás. E por incrível que pareça, o texto nos deixa muito claro que Satanás está de que lado de Josué? Do lado direito. E ainda diz que ele não estava do lado direito ali para dar uns tapinhas nas costas, falar isso aí, Josué. Ele estava ali para opor Josué, para ir contra Josué, para criticar Josué. Olha só, você consegue situar o que nós estamos vendo nesse texto? E existe aqui um quarto personagem. Quem é esse quarto personagem? Um advogado. E o texto é claro nos ensinar que aqui está o próprio anjo do Senhor. E se você estudar minuciosamente, você vai ver nesse caso aqui uma teofania. O que é isso? É uma manifestação de Deus através desse anjo. É o próprio Deus. E nós podemos ir além e dizer, com o óculos do cristianismo, que é o próprio Jesus pré-encarnado na figura deste anjo. Então esse anjo ele se apresenta como um advogado. Ele está aqui para defender a causa de Josué nesse texto. Isso te faz te lembrar alguma coisa no Novo Testamento? Se você ler lá em 1 João, capítulo 2, no versículo 1, diz lá que nós temos um advogado. E quem é esse advogado? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor da igreja. Louvado seja o nome dele por isso. Então nós encontramos essas quatro personagens. E por isso, eu quero pensar com vocês, mediante a esse texto, como nós podemos caminhar para a restauração em tempos de pandemia. Como eu e você podemos caminhar para a restauração em tempos de pandemia. Queridos, não é forçar o texto dizer que nós estamos também hoje vivendo num cativeiro mundial chamado de isolamento social por causa da pandemia, que isso tudo aconteceu por causa do Covid-19. Todos estão vivendo nesse cativeiro. Alguns estão vivendo num momento de angústia, com isolamento parcial, porque precisam correr e trabalhar. Outros nem podem trabalhar porque não conseguem trabalhar, porque não têm emprego. E aí estão vivendo isolamento total, e isso é angustiante para muitas pessoas, porque a ansiedade tem sido gerada em muitos corações, em muitas mentes nesse tempo de pandemia. E o que nós temos que entender nesta noite é que isto é uma forma de cativeiro que tem aprisionado muitas pessoas a esse sentimento de tristeza, a esse sentimento de agonia, a esse sentimento de desesperança, porque não sabe o que pode acontecer amanhã e o que está para vir pela frente. É por isso que eu e você, nós precisamos entender em qual área Deus está trabalhando nas nossas vidas, em qual área Deus está trabalhando na vida da igreja, nesse período que Ele permitiu vir sobre nossas vidas, vir sobre o nosso planeta. O que Deus quer com tudo isso? Como nós poderemos caminhar diante desta pandemia que gerou esse grande cativeiro, não de uma cidade como foi o texto de Jerusalém, mas de várias nações do mundo inteiro, neste momento, aprisionados por causa de um vírus invisível aos nossos olhos. Eu entendo, meus queridos irmãos e amigos, que Deus está nos ensinando que Ele sempre desejou e que Ele sempre deseja proteger e restaurar o seu povo. Isso para mim é um fato indiscutível. Deus está nos ensinando que Ele quer restaurar a vida de todos os seus filhos amados. Ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em nos abençoar. Deus não tem prazer em ver o seu povo sofrendo com pandemias e escravizado nesse cativeiro que ela gerou. E talvez seja este o momento que eu e você precisamos nos despertar para entender por que estamos vivenciando isso, aonde Deus está trabalhando, porque Deus permitiu tudo isso acontecer conosco. E talvez esta noite seja uma noite que você precisará experimentar este caminho da restauração. E é esse texto que eu quero compartilhar com vocês, porque é um texto que fala justamente sobre restauração no meio do caos. Talvez você entrou aqui nesta live, nesta noite, e você está precisando de uma restauração. Talvez você entrou aqui hoje como um crente em Jesus Cristo. Você crê no Senhor Jesus, louvado seja o nome de Deus por isso. Como alguém que é salvo,
Mas só que Deus e você sabem perfeitamente que você está vivendo num período de uma pandemia espiritual, com um vírus que está dominando a sua espiritualidade. Talvez seja o momento que você está tendo agora nesta live de relembrar e enxergar que você está tropeçando em algum momento, em algumas questões diante do Senhor. Talvez você está caindo diante do pecado. Talvez as suas vestes estejam sujas nesta noite. Talvez você não deixou de ajudar a obra de Deus, você continuou ajudando a obra de Deus, mas você está ajudando da maneira errada e com uma vida errada. E por causa disso, Satanás, que é o nosso acusador o tempo todo, ele está tentando desanimar você. Ele está tentando colocar coisas na sua cabeça para tirar de você a alegria de servir a Deus, a alegria de voltar à comunhão do povo de Deus, a alegria de fazer a obra de Deus, a alegria de testemunhar das grandezas do Senhor. E a função dele é te acusar, é apontar o dedo para você e falar: mas você está fazendo isso. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa com você? Você não muda, você não consegue se reerguer. E talvez seja o motivo de você agora se sentir sem autoridade para continuar. E talvez seja por isso que Deus permitiu você entrar nesta live, nesta noite, porque Deus quer que você entenda que o propósito dele para a sua vida é restauração. Ele quer restaurar a sua vida, ele quer restaurar a sua sorte, porque ele quer fazer algo transformador e extraordinário na sua vida. Será que você consegue crer nisso? É por isso que eu quero abordar alguns princípios dentro desse texto que nos leva a uma vida de restauração. O primeiro princípio que eu encontro aqui, que Josué pôde experimentar para viver esta restauração, e eu entendo que neste período de pandemia, nós podemos caminhar sim para este processo de restauração, quando nós pararmos tudo o que estamos fazendo e desejarmos única e exclusivamente experimentar mais de Deus na nossa vida. Experimentar mais de Deus. Não é experimentar do que o WhatsApp diz o tempo todo. Gente, eu estou cansado de receber mensagens, tanto falando de coisas boas como coisas negativas. É tanto fake news, tantas coisas que as pessoas perdem o dia vendo, falando e mandando. Passam-se horas no WhatsApp. Eu acho que deve ter calo na ponta de cada dedo polegar de cada pessoa nesse período da pandemia. Não só calo na barriga, mas calo no dedo, de tanto que mexe no celular. Eu fico pensando, será que nesse período de 2 meses que nós estamos parados, nós experimentamos mais de Deus em todo esse tempo? Nós começamos a ler mais a Bíblia em todo esse tempo? Nós conseguimos orar mais a cada dia nesse tempo, porque agora estamos nesse cativeiro dentro da nossa vida social? Será que a gente tem realmente experimentado mais de Deus? Se você ler comigo o verso 3, olha o que diz. Ora, Josué estava o quê? Vestido de trajes sujos. Ele estava em pé diante do anjo. Gente, vocês prestaram atenção no que o texto está falando? Josué estava aonde? No altar. No altar. E o que ele estava fazendo no altar? Ensinando a lei. Ele era atuante na causa de Deus. Ele estava intercedendo pelo povo. Ele era um ministro de Deus nesse período do pós-exílio, em que tudo estava destruído, todo mundo sem esperança, havia um caos naquele lugar. E o texto fala que ele estava com as suas vestes sujas. E é muito enfático aqui nesta perícope ver esta palavra-chave: suas vestes estavam sujas. Só que esta palavra sujas aqui não é porque estava sujo e precisava de ir para a lavanderia de Israel lavar. Não era isso. As vestes de Josué, nesse caso aqui, é no sentido figurado. É uma literatura hebraica que fala uma linguagem de uma explicação daquilo que estava acontecendo na sua vida moral e espiritual. Porque as vestes aqui refletiam o seu coração. O que significava isso? E o que significa isso para nós esta noite? Isso significa que Deus, Ele não está interessado no seu e nem no meu trabalho. Ele não está preocupado com aquilo que a gente faz diariamente na obra dele, não.
O que Deus está preocupado não é se a gente está levando simplesmente a sério a obra dele, fazendo e acontecendo. Deus simplesmente está olhando para o nosso coração antes do nosso trabalho. É por isso que eu sempre digo que para Deus a nossa vida precede o nosso trabalho. Gente, Deus ele está muito mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. Deus, ele não se impressiona com ativismo religioso. Nesse tempo que as igrejas estão fechadas, enquanto alguns estão tristes, chorando, querendo ver o templo aberto, Deus está falando, vocês estão tristes e parados esperando o templo abrir, ou seja, a sua religiosidade está limitada no templo. Você não pode servir ao Senhor fora do templo. Aliás, a palavra igreja, eclesia, vem da mesma expressão hebraica, kahal, que significa reunião externa, de dentro para fora. Ou seja, se nós somos igreja, nós não temos que ficar preocupados de estar trancados dentro das quatro paredes. Isso é muito bom e nós gostamos disso, e isso faz bem para a nossa vida e para a comunhão. Mas a igreja, ela só é reconhecida como igreja lá fora. As pessoas vão ver quem nós somos lá fora, é no dia a dia. Por isso que Deus não se impressiona com ativismo religioso. O que Deus quer é o nosso coração. O que Deus quer é a nossa vida. O que Deus quer é a nossa sinceridade, a nossa coerência com o nosso testemunho diário. Meus queridos irmãos, queridos amigos, se nós não tomarmos cuidado, nós poderíamos também estar vivendo como Josué estava vivendo neste momento. Porque quem está no altar ensinando, quem está no altar cantando, quem está no altar realizando alguma tarefa, está ministrando ao coração de muitas pessoas. E Josué estava no altar, estava orando pelo povo. E até aqui, isto é glorioso, é maravilhoso. Fazer o que nós temos feito, falar das grandezas de Deus, isso é uma honra, é um privilégio para cada um de nós. O problema é que as vestes de Josué estavam sujas. O problema é que Josué estava fazendo a obra de Deus sem estar experimentando mais do Deus da obra. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se nós entendemos que nós nascemos de novo, se nós entendemos que nós cremos em Jesus Cristo, que nos tornamos, por meio de Cristo, sacerdotes eleitos de Deus, isso está em Apocalipse 1, versículo 6 em diante, não é só o pastor que é o sacerdote de Deus, não são só os seminaristas que são sacerdotes de Deus, não são só os líderes da igreja que trabalham nessa função de sacerdote diante de Deus, não. É todo crente em Jesus é um sacerdote diante de Deus. Deus nos fez em Cristo sacerdotes. Então todo crente é um ministro de Deus. Todos nós somos ministros do Evangelho. Todos nós estamos no altar diariamente, cumprindo o nosso ofício nesta obra de Deus aqui na terra. Todos nós. Não é apenas alguns chamados, todos. Todos fomos chamados para fazer a obra do Senhor. E por isso que todos nós precisamos experimentar mais desse Deus. Se você olhar a ordem de Deus, lá em Eclesiastes, capítulo 9, olha o que diz o versículo 8. Gente, é maravilhoso esse texto. Ao olharmos para a nossa vida e para o nosso coração, nesse tempo que nós estamos vivendo, de oportunidades que Deus está nos dando para sermos profetas dele no meio do caos que o mundo vive. E ele diz para mim e para você o que nós temos que fazer para vivermos uma vida digna. Eclesiastes 9:8 diz o quê? Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e não falte o óleo sobre a vossa cabeça. Gente, o que nós temos que sentir aqui é que nós somos necessitados dessa restauração para que Deus faça maravilhas não só em nossas vidas, mas através de nossas vidas. É por isso que nesse tempo de pandemia, Deus tem nos dado uma linda oportunidade para nós aumentarmos a nossa intimidade com Ele. Será que você consegue entender isso? Este é o tempo de caminhar para a restauração, experimentando mais e mais de Deus. Esta é a primeira lição desse texto. A segunda lição, eu vejo que nós caminhamos para a restauração em tempos de pandemia, quando não deixamos faltar em nossa vida a autoridade espiritual.
Autoridade espiritual é diferente de autoritarismo eclesial. Muita gente que manda e desmanda dentro da igreja. Muitas pessoas querem assumir o cargo de líder para querer mandar e ordenar. Nós não precisamos de autoritarismo na igreja, não precisamos de pessoas que se acham donas da igreja. Nós precisamos de autoridade. É muito diferente de autoritarismo. Autoridade espiritual. Será que tem faltado autoridade espiritual na sua vida? Olha o que diz o versículo 5. Também disse eu: ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa, ou uma turba limpa. E puseram-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa. E vestiram-no. E o anjo do Senhor estava onde? Ali em pé. Meus queridos irmãos, nós já estudamos sobre isso, que o turbante ou a mitra era uma sinalização da autoridade do sacerdote. Porque a mitra protegia a cabeça do sacerdote, porque ele ficava fazendo sacrifícios no pátio do templo durante o dia, debaixo do sol. Podia estar chovendo, podia estar com sol, ele estava ali. Então só usava a mitra na cabeça quem tinha autoridade espiritual, quem tinha autorização de Deus para realizar as tarefas espirituais. Então a mitra protegia a sua cabeça fisicamente do sol, mas também espiritualmente, porque ele estava ali representando todo aquele povo diante de Deus, era como um mediador perante o Senhor de todo aquele povo. Era o líder espiritual. Portanto, o turbante, a mitra, quando estava suja, estava significando falta de moral, falta de valores, falta de princípios espirituais, falta de juízo, falta de razão, falta de perdão e sensibilidade para amar o próximo. Então, ou seja, tinha a ver com tudo aquilo que nós precisamos fazer nos dias de hoje também. É como aquela pessoa que lidera, mas ela não consegue amar. Como você vai liderar se você não ama? Como você pode liderar se você não perdoa? Todo mundo vê que você é uma pessoa que trabalha muito, você é ativo, mas você não tem compaixão, não é piedoso. O que adianta? Aonde está a ação de Deus na vida dessa pessoa? E por isso, como o sacerdote se coloca no lugar do povo, ele estava se colocando no lugar de todos e oferecendo para Deus aquele sacrifício e entregava para o sumo sacerdote fazer o sacrifício final. Eu começo a olhar esse texto e fico olhando exatamente para a nossa vida, e eu entendo perfeitamente que quando a pessoa não tem autoridade espiritual, ela simplesmente está revelando que a sua mitra está suja. É aquela pessoa que fala, mas a sua voz soa como bronze. O sonido é incerto. Porque o som feito com aparelhos de bronze não dá sonido certo, é confuso. Sempre gera confusão. Você já viu gente assim? Gente que quer liderar, mas está sempre arrumando confusão. Sempre provocando desunião. Sempre dando uma palavrinha para criticar alguém e depois fala, bom, mas não está aí quem falou, e tira o corpo fora. Além de ser hipocrisia, isso é falsidade e isso é falta de espiritualidade. É uma pessoa que não tem confiabilidade na sua fala. Há um divórcio entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. É muito bom falar sobre o perdão, é muito bom falar sobre o amor, mas e na prática? A pessoa não consegue amar e perdoar as pessoas que ofendem, que convivem dia a dia. E aí vai dizer que está em comunhão com Deus? Por favor, não está em comunhão com Deus coisa nenhuma. A pessoa simplesmente proclama uma coisa, mas vive outra coisa. Ou seja, está com a sua mitra suja. Meus queridos, quando há pecado na nossa vida, nós perdemos a autoridade espiritual. Nós perdemos a alegria da salvação, não a salvação. Porque uma vez salvo, sempre salvo, louvado seja o nome do Senhor. Nós perdemos a capacidade de viver uma vida plena de Deus e com Deus. Será que hoje você tem perdido a autoridade espiritual na sua vida? Será que não é o momento de você entender que chegou a hora de dar um basta em tudo aquilo que você estava fazendo e começar a viver na prática com autoridade? A autoridade espiritual é muito mais notada naquilo que você faz
do que naquilo que você fala. Pense nisso. Josué precisou ter uma mitra limpa, roupas limpas. Ele precisava de ter novamente autoridade espiritual. Terceira lição. Nós caminhamos para a restauração nesse tempo de pandemia, quando nós não nos abatemos diante da oposição do diabo. Gente, o diabo sempre vai se levantar para nos opor, para nos acusar, para tentar nos abalar. Se você ler no versículo 1, diz ali no final do verso que Satanás estava na sua mão direita para se lhe opor. Gente, Satanás estava se opondo à pessoa de maior posição na obra de Deus na terra, que nesse texto aqui era o sumo sacerdote. Satanás estava tentando a pessoa que estava à frente da obra de Deus. Porque uma vez que a pessoa que está à frente da obra de Deus cai, perdeu completamente a sua autoridade espiritual, a credibilidade e caiu em descrédito para todas as pessoas ao redor a função daquela pessoa e a fé daquela pessoa. Satanás simplesmente estava querendo tirar o brilho da vida de Josué. Ele estava se opondo à pessoa que estava no ponto mais estratégico do templo. E ele fazia isso estando do lado mais estratégico ainda, do lado direito do sacerdote. E ele fazia isso, gente, na hora mais importante da vida do sacerdote, quando ele estava orando perante Deus, pelo seu povo e ministrando a palavra. Meus queridos, preste atenção nisso. É no momento que a palavra de Deus é pregada, é o momento que Satanás mais trabalha para tirar a atenção do povo, para não ouvir a voz de Deus. É neste momento que Satanás mais trabalha para tentar desestimular, para tentar abater aquele a quem está pregando a palavra de Deus. Ele não quer que a palavra de Deus seja pregada. Ele não quer que o pregador tenha também autoridade espiritual. Então ele faz isso o tempo todo. Ele nos inspeciona, ele nos espiona 24 horas por dia. E se ele encontrar uma brecha na nossa vida, queridos, ele se levanta do nosso lado direito e ele faz oposição contra nós. Ele simplesmente oferece e depois ele puxa. E o que faz ele agir assim é ver em nós uma lacuna aberta para o mal, para o pecado. Ele sabe e ele vê que talvez você esteja deixando um vício dominar a sua vida. Que você talvez esteja deixando a imoralidade sexual dominar a sua mente, o seu coração. Talvez você esteja deixando a mágoa, a decepção dominar a razão, a sua atitude. E nesse período de pandemia, um período em que os relacionamentos estão muito aflorados, apimentados, muitas pessoas se separando, muitas pessoas brigando, o feminicídio aumentando assustadoramente em nosso país. É este o tempo que ele quer ver confusão, o circo pegar fogo. E aí, nós precisamos olhar para as nossas vestes e ver se elas não estão sujando dia após dia. E Satanás está querendo fazer isso com a gente. Talvez haja uma determinada área da sua vida que você está deixando uma lacuna aberta. Ninguém viu, ninguém notou essa lacuna, mas você sabe qual é. E você sabe que você está escondendo das pessoas, até as mais íntimas de você. Mas você não tenha dúvida de uma coisa. Talvez todo mundo olhe para você e veja você uma pessoa legal. Mas Deus sabe dessa lacuna. E pior, Satanás, ele também sabe dessa lacuna. Ele está sempre como um leão, rodeando nossa vida, nossa história o tempo todo. E ele, como acusador, sabe perfeitamente tudo que eu e você estamos escondendo ou que podemos estar escondendo. Ele investiga a nossa vida. E mesmo quando não há pecado na nossa vida, ele ainda arruma um jeito de nos acusar. É sério. Lembra de Jó? Gente, se ele foi capaz de acusar Jó, um homem reto, piedoso, temente a Deus, que se desviava do mal, e ele fez de tudo para acusar Jó, para tentar jogar Jó no chão, para tentar encontrar uma brecha na vida de Jó, e ele não conseguiu. Se ele tentou fazer isso com Jó, ele é capaz também de acusar a sua vida e a minha vida. Mesmo que a gente esteja vivendo uma vida em santidade, mesmo que a gente esteja lutando diariamente contra o pecado. É por isso que nós precisamos entender que sem a santidade, sem uma vida no altar de Deus, não há possibilidade de restauração. Não tem como. Deus não vai jogar nenhum pó mágico sobre nós e nos conceder restauração se nós não estivermos com a vida completamente no altar dele. Satanás vai aproveitar esse tempo para jogar na nossa cara, porque nós estamos falhando. E mesmo se nós estivermos falhando, ele vai arrumar um jeito de tirar a nossa paz,
talvez na sua família, talvez numa discussão tão pequena que vai virar numa discussão tão grande e que vai gerar grandes tragédias. Em nome de Jesus Cristo, não dê ouvidos para aquilo que Satanás está fazendo na sua vida. Ore para o Senhor, não dê brecha para o mal. Entenda que esta pandemia, Deus está nos permitindo lidar com o nosso maior patrimônio nesta terra, a nossa família. Então aproveite este tempo, não para ficar enjaulado na internet, mas para poder olhar nos olhos da sua família e celebrar a vida relacional que Deus tem te dado. Meus irmãos, esse tempo vai passar. E um dia você vai sentir saudade desse tempo da pandemia e falar, puxa vida, eu poderia ter aproveitado mais com a minha família. E hoje, olha o que aconteceu. Em nome de Jesus, que a sua família saia restaurada, fortificada, abençoada depois dessa pandemia. E que a sua família seja um instrumento de glória nas mãos do Senhor. Você crê nisso? Deus pode fazer isso com você e com a sua família. A última lição, eu vejo nesse texto também, que nós caminhamos para a restauração em tempos de pandemia, quando nós decidimos permanecer na presença protetora de Deus. Permanecer. Não é só uma vez ou outra ir lá no culto, ouvir a palavra, ir embora e continuar fazendo o que estava fazendo. É você viver 24 horas na presença de Deus. Na presença de Deus no mercado, na presença de Deus indo na farmácia, na presença de Deus indo lá fora colocar o lixo, na presença de Deus ao ligar para alguém, na presença de Deus ao acessar algum site que você está acessando. Você precisa decidir permanecer na presença protetora e santa de Deus. Se você olhar comigo, olha o que diz lá no verso 1. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava aonde? Aonde Josué estava? Diante do anjo do Senhor. Gente, veja que Josué estava na presença de Deus. E sempre quando estamos na presença de Deus, existe uma esperança, existe uma porta aberta para a restauração da nossa vida. Deus conhece a sua e a minha vida, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. E Deus se compadece de nós como um pai se compadece dos seus filhos. Por isso que hoje, nesta noite, há esperança para você ser restaurado, para você ser recolocado no ministério profícuo, fazer a obra de Deus de novo, como antes você fazia. E por mais que Satanás tente te derrubar, ele será repreendido. Olha o versículo 2, o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Irmãos, isso é maravilhoso. Satanás não tem poder sobre nós quando nós buscamos refúgio em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso advogado, o nosso intercessor jurídico diante do Pai. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. É Ele quem repreende Satanás diante da sua vida. É Ele quem repreende Satanás diante da minha vida, diante da nossa vida. Jesus se levanta como nosso escudo, como nosso protetor. É por isso que Paulo pôde falar com muita propriedade esse texto que incansavelmente eu e você podemos falar. Em Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? É a pandemia. Se Paulo escrevesse hoje, ele ia falar isso. É o Covid-19, vai nos separar do amor de Cristo? É a angústia? É a perseguição? É a fome? É a falta de emprego? É a nudez? É o perigo? É a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem o Covid, nem esta pandemia, nem a desestrutura que nós vivemos no mundo e no Brasil, nem os anjos, nem o poder do mal, nem coisas do presente ou do futuro, aquilo que está para vir, muita gente preocupado, nada disso
Nada pode tirar de nós este amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome dele. É Ele quem defende a nossa causa diante da ação do mal. Nada nos separa do amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso advogado. A graça de Deus nos protegerá, nos restaurará. Eu creio nisso. Será que você consegue crer nisso também? Olha comigo o final do versículo 2 de Zacarias 3. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Meus queridos irmãos, olha que coisa incrível. Vocês com certeza já viram o carvão tirado do fogo. Talvez hoje, por ser domingo, muitas pessoas puderam fazer o seu famoso churrasco de domingo, né? E aí você sabe perfeitamente o que é que acontece quando se tira o carvão do fogo. Depois que ele se apaga, ele só sabe sujar. Ele suja tudo que estiver ao seu toque. Não é assim? Gente, Josué aqui nesse texto está sendo comparado a esse tição, a este carvão que saiu do fogo, ou seja, que estava sujo. Por isso ele estava sujo e sujando outros. Ele tinha saído da presença, do calor, do fogo espiritual. A sua reputação estava maculada. Ele tinha caído e naquele exato momento ele estava envergonhado de continuar o ofício sacerdotal. Ele estava perdendo a sua credibilidade de fazer a obra de Deus de novo. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos essa mania de rotular as pessoas. Pessoas carvoadas, queimadas, indignas por causa do pecado. Só que Deus, que conhece a nossa vida, Ele nos escolheu mesmo sujos. Deus nos escolheu mesmo queimados, mesmo sem moral. E Ele diz para nós, como Ele disse para Josué, você é um tição tirado do fogo, mas eu vou restaurar a sua vida. Deus é o Deus que resgata. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que tirou Josué daquela fornalha do pecado, aonde ele estava vivendo agora, aquela fornalha que tinha simplesmente apagado a chama espiritual e era apenas um lugar de depósito de carvão, frios, apagados e sujos. Aquele momento que Satanás acusava ele, e ele estava então tendo vergonha de fazer a obra de Deus, e ele tentou fazer, e foi nesse momento que Deus permitiu que ele fosse limpo para a glória dele. Deus fez de Josué uma pessoa limpa para continuar o seu ministério. Deus fez o limpo para ser reflexo da sua glória para o povo de Israel. Só Deus, para ter tamanho amor por nós que estávamos tão sujos no pecado, só Deus tem tamanho amor sobre a sua vida. Ele pode ainda hoje mudar para sempre a história da sua vida. E você precisa acreditar nisso. Talvez você tenha entrado aqui nesta live, nesta noite, e você caiu em algum pecado, e você entristeceu o coração de Deus, e você está se sentindo envergonhado por causa disso, e você talvez não tenha mais coragem de olhar para o espelho da sua alma, você não tem mais a alegria de levantar a sua voz para Deus, porque você tem vergonha de Deus. E talvez o diabo esteja dizendo a você que você pecou, que você não tem mais jeito, que a sua vida não vai mudar, que você jamais deixará a bebida, que você jamais vencerá o cigarro, que você jamais deixará as drogas, que você nunca mais vai ter o prazer de louvar a Deus na igreja. Só que Deus foi quem te escolheu. Ele é soberano e Ele te escolheu para estar aqui nesta noite, nesta live, porque Ele vai libertar você desta vida de sujeira. Você será como um tição tirado do fogo, aquele tição que era um carvão que já estava frio, sujo. Deus é fiel para te purificar e te perdoar de todos os pecados. Eu disse todos os pecados, porque a Bíblia diz isso. Deus pode e Ele quer. E Ele permitiu você estar aqui até agora. Você tem muito valor para Deus. Ainda que você se sinta um tição tirado do fogo, você tem valor para Deus. Porque a redenção da sua alma custou o sangue do Filho de Deus naquela cruz por você. Sabe como você pode ser restaurado então nesta noite? Leia comigo o versículo 4. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, disse: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: eis que te tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Olha, queridos, Deus estava falando para Josué: eu vou colocar em você
trajes de festa, esse traje de tristeza será arrancado, você receberá vestes de alegria, vestes de celebração. Também disse eu, ponho-lhe, olha o verso 5, sobre a cabeça dele uma mitra limpa, e puseram-lhe, e a cabeça dele teve a mitra limpa, e vestiram-no também, e o anjo do Senhor estava onde? Ali de pé. Gente, o que nós entendemos aqui é que é preciso tirar essas vestes sujas. Não é dizer, um dia eu vou mudar. Não, um dia eu acho que eu paro de fumar. Um dia eu acho que eu vou parar de beber, vou parar de me drogar. Um dia eu vou vencer a imoralidade na minha vida. Queridos, você nunca irá vencer esses pecados se não se dispuser a estar na presença santa de Deus agora e dizer, hoje eu dou um basta em tudo isso, porque Deus vai purificar a minha vida. Porque quem nos purifica não somos nós. Não é a nossa força de vontade que vai nos purificar, mas é Jesus. O que Ele quer de nós é disponibilidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, aqui está a minha vida, suja, uma vida no pecado, mas uma vida que crê que o Senhor pode reverter esse quadro, porque não existe vida irrecuperável para Deus. Deus pode todas as coisas. Sabe por quê? Quem que tirou as vestes sujas de Josué? Você viu no texto? Será que foi Josué que decidiu fazer isso? Será que Josué falou, gente, olha, eu vou dar um pulinho ali, vou pensar um pouquinho, vou conversar com a minha família, se der certo eu tiro então as vestes sujas e eu volto aqui, eu aceito colocar essa roupa limpa. Não, foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu aqui? Não foi Josué que decidiu, não, uma hora não. Ele simplesmente estava à disposição de Deus. Foi Jesus quem ordenou. Porque nós entendemos que este anjo em pé é o Cristo pré-encarnado. Porque no final do verso 3 mostra que ele estava dando ordem. E você vê isso lá no verso 4 também. Então era o anjo que nessa figura do Cristo pré-encarnado, aquele que estava ali refletindo a obra salvífica dele. É por isso que nós compreendemos que a obra começa em Deus. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. E nós só podemos ver esta obra concluída se nós estivermos na presença dele com o coração aberto e dissermos, Senhor, eu estou pronto, faça o teu querer em mim. Eu e você, queridos, jamais sairemos dessa vida de pecado por nós mesmos, por nossas forças. Se você quer parar de fumar, beber, se drogar, ter uma vida impura, isso não vai depender de tempo, não. Você vai ficar esperando muito tempo e não vai cair nada do céu, um raio para te mudar, não. Você vai ficar esperando. Você precisa simplesmente dizer, Deus, eu preciso de Ti. É você ter uma genuína experiência com Deus e falar, Senhor, eu reconheço que não tem outro caminho a não ser o Senhor. E é só assim que esta ação de Deus será imediata. A ação de Jesus Cristo pelo Espírito Santo é imediata no seu coração. Ele vai transformar a sua vida numa nova vida. É por isso que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meus queridos irmãos, nessa parte final dessa reflexão nós temos que entender que nós estamos caminhando para um período que vai ficar marcado para sempre na história da humanidade. Nós já estamos praticamente na metade do ano de 2020, um ano que foi totalmente paralisado, um ano que teve muitas perdas, muitas vidas foram ceifadas, não só pelo Covid-19, por infarto, por câncer, por atropelamento, por AVC, tantas doenças que surgiram, quantas pessoas, milhares de pessoas morreram. Diariamente, só no Brasil, quase 300 pessoas morrem em acidente de trânsito, ou seja, muitas vidas foram ceifadas. Um ano difícil para muitas famílias, e talvez você esteja enfrentando essa perda da sua casa. E muitas pessoas estão vivendo um ano simplesmente olhando somente para o Covid, olhando somente para a pandemia, mas não estão vendo que as suas vidas estão aprisionadas ao pecado. E o pecado amarra a nossa vida. O pecado amarra também a igreja. O pecado impede o fluir do Espírito de Deus na igreja, como Acã, por causa dele, todo Israel sofreu. É por isso que Deus está nos dando esse período da pandemia, para refletirmos um pouco, não assustados com a pandemia. Pare de ficar olhando para a pandemia, para o Covid, como um bicho de 7 cabeças. O Covid vai passar, vacinas vão ser encontradas, mas vão surgir outras depois.
Como já houve no passado outras pandemias que praticamente quase que acabou com a Europa no século XII para o século XIII. Ou seja, isso sempre teve. Hoje nós entendemos que isso é prenúncio dos princípios de dores, o prenúncio da volta de Jesus. Louvado seja Ele, Maranata, que o Senhor volte o mais rápido possível. A grande questão é que nós temos que parar de ficar dando tanto ibope para isso. Fazer a nossa parte, usar nossas máscaras, luva, fazer aquilo que o governo tem pedido, o Ministério da Saúde tem pedido, mas nós temos que entender que acima de tudo isso, nós temos que ver um vírus que é pior, que é mortal, que tem destruído a espiritualidade de muitas pessoas. E nesse tempo de pandemia, ao invés das pessoas se prostrarem no altar de Deus, as pessoas estão usando da tecnologia, estão usando da televisão para simplesmente ficar longe por completo de tudo aquilo que levava a aproximar-se do Senhor. Cuidado com isso. Veja os seus filmes, veja tudo que você quer ver, acesse a internet, converse com os amigos pelo WhatsApp, faça suas lives, mas entenda uma coisa, a prioridade de tudo isso, Deus precisa estar em primeiro lugar. Há uma prioridade em tudo isso. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, esta pandemia será simplesmente mais um período que Deus te deu e que você não aproveitou para poder se aproximar dele. Talvez seja o momento que você precisa lidar com o perdão. E você é uma pessoa difícil de lidar com o perdão. Você fica deixando passar dias, meses e até anos para pedir perdão. E quem sabe não seja este o momento de você ver que esta tem sido a falha da sua vida. Chorar pelos seus erros, chorar pelos seus pecados. Fazer isso agora. Olhar se você não está andando na contramão de Deus. É por isso que Deus está nos convocando nesta noite para nos purificar, para procurar viver em harmonia com a nossa família, para obedecermos mais a Ele. Porque Deus quer que a gente tenha vida, e vida em abundância. Deus deseja restauração para a nossa vida. Deus quer restauração para a sua igreja. Deus pode fazer isso agora, neste exato momento. Ele tem poder para isso, porque Ele está aqui conosco. Meus queridos irmãos, Ele sabe se nós estamos tendo quebrantamento ou não. Deus sabe se nossas orações estão sendo mecânicas ou não. E aí, às vezes nós temos tantos assuntos para falar no dia a dia, mas não conseguimos falar com Deus um minuto sequer. Deus está vendo tudo isso. E Ele está cobrando de mim e de você. Porque Ele quer dar para mim e para você motivo de celebração. Deus quer que eu e você experimentemos, não só na pandemia, experimentemos não só nas lutas da vida, mas sim toda a história da nossa vida aqui na terra, momentos de celebração, mesmo em meio ao caos. Josué conseguiu experimentar esta celebração, mesmo no caos que Jerusalém estava vivendo. Sabe qual é o grande problema? Se você olhar a história bíblica, cerca de 100 anos depois desse texto aqui de Zacarias, Deus levanta um homem chamado Malaquias. E este homem, ele simplesmente vai chamar a atenção dos sacerdotes de Deus, porque os sacerdotes de Deus não estavam mais no altar do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu com Josué, o sumo sacerdote Josué se colocou diante de Deus, se consagrou. Os sacerdotes 100 anos depois voltaram a estaca zero. E com Deus não se brinca. O sumo sacerdote Josué não brincou, mas as pessoas brincaram com Deus. As pessoas começaram a manipular a obra de Deus em troca de dinheiro. E você vai ver que Malaquias vai ter que repreender o povo e repreender os sacerdotes por terem se afastado do Senhor. Deus concedeu restauração a Josué, porque Josué de fato abriu o coração e Josué foi um homem abençoado por Deus. Se você olhar, olha o que disse a Josué no final desse capítulo 3, no versículo 9, vamos ler comigo. Josué foi abençoado, Josué celebrou, Josué pôde entender quem era o Deus da sua vida. Olha o que diz Josué nos versos finais desse capítulo 3, lá no verso 9. Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. 7 olhos é o mesmo símbolo da perfeição, seriam os olhos de Deus. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Quem é a rocha da nossa vida? Quem é a rocha da salvação? Quem é a pedra de esquina? Jesus. Nós sabemos que é Jesus. Jesus é a pedra angular da igreja. E esses 7 olhos é a representação do Espírito Santo onipresente, que está presente, que vê tudo, o Espírito Santo de Deus.
É por isso que Paulo vai dizer com muita propriedade, citando esse texto de Zacarias 3,9. Sabiam disso? Paulo cita Zacarias 3,9 lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e o versículo 3. Vamos ler comigo? 2 Coríntios 3, verso 2 e 3. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E olhem também o versículo 4, que incrível. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. A nossa confiança em Deus é por causa de Cristo em nós. É por causa do poder do Espírito Santo que escreveu em nossos corações a palavra de Cristo que restaura. É por isso, queridos, que voltando para Zacarias 3, ele diz o que acontece quando nós estamos debaixo desta ação do Espírito Santo de Deus. Olha o verso 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Ou seja, ele nos faz pertencer a um povo redimido, que vive debaixo dessa videira verdadeira, dessa figueira que simboliza estar na igreja de Cristo. É por isso, queridos, que na igreja de Jesus Cristo nós encontramos ali palavras de salvação. É na igreja de Cristo que nós podemos entender o que é o perdão, o que é a esperança, o que é ver o sobrenatural acontecer, porque é ali onde Deus manifesta e continuará manifestando o seu poder, dando a sua unção. Deus nos purificará de todas as nossas iniquidades, porque Deus sempre terá o prazer de nos restaurar. Então, meus irmãos e amigos, não brinque com Deus. Faça como Josué fez, tenha certeza absoluta de que Deus irá restaurar a sua história e você poderá viver debaixo da figueira, debaixo da videira, e você poderá celebrar uma nova vida, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de celebração. Deus está nos convidando e as pessoas ao nosso redor, como diz o verso 10, os nossos vizinhos também virão debaixo dessa videira e eles dirão: eu estou aqui porque tenho visto que Deus está contigo. Isso é maravilhoso. Deus está contigo. Este é o momento, é um caminho de restauração nesse período de pandemia. Deus quer restaurar a sua vida e a sua história neste momento, agora e nesta noite. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor. E você, como eu sempre falo, pode colocar aí o seu pedido de oração e entrar em contato pelo Facebook da Igreja Batista Ágape de Taubaté. Diga: eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus Cristo. Ele me trouxe para esta live porque Ele me viu como um carvão tirado daquela fornalha, tirado do pecado, sujo, e agora Ele está me concedendo uma purificação e está me fazendo, como fez com Josué, uma nova vida, uma nova criação, alguém consagrado, alguém vitorioso, alguém restaurado. Se você deseja fazer isso, ore comigo neste momento. Obrigado, Senhor, porque nesta noite podemos aprender mais uma vez a Tua palavra, a palavra, ó Deus, que tanto impacta o nosso coração, causa transformação em nós. Uma palavra que é exortativa, mas ao mesmo tempo nos traz grande alegria e grande celebração. Que haja, ó Deus, em cada coração desses que estão assistindo esta live, o desejo ardente de estar na Tua presença e aproveitar, Senhor, este momento que o Senhor permitiu à humanidade viver da pandemia, para ter uma experiência extraordinária com o Senhor. Eu peço a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada pessoa aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. E quero lembrar você, quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos estudando Apocalipse, capítulo 20, segunda parte. Se você quer entender um pouco mais a literatura apocalíptica, você vai estudar com a gente na quarta-feira, nesse mesmo canal. Um grande abraço e eu estarei fazendo então a oração final, a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Vamos orar?
Ó Deus, obrigado, que o teu grande amor este incomparável, amor este, ó Deus, que nos constrange diante do nosso amor para contigo, que a graça do teu Filho Jesus Cristo, maravilhosa graça, e que a consolação do teu Santo Espírito esteja com o teu povo, hoje e eternamente. Amém. Uma boa semana, em nome de Jesus, é o que eu desejo a todos.